Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva. Vamos lá, hoje ainda, agora, se inscreva. Peça para os amigos, para os familiares que também se inscrevam. Quanto mais forte estiver o nosso canal, melhor será para todos nós, não é mesmo, gente? Vamos se inscrever e dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho, é ou não é? Porque o sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E a carta da saudade, gente, também nós temos no rádio. Sim, no rádio, na Rádio Capital AM 1040 e Rádio Capital FM 77.5, no rádio e no canal YouTube Eli Correia Oficial. A fechadura e o adeus. Quando eu estava com 4 anos, mamãe tinha sérios problemas de saúde. Morreu, fiquei então com o meu pai, mas ele se via em apuros porque precisando trabalhar e não tendo com quem me deixar, recorreu aos meus tios, irmãos dele, 2 solteirões que tinham uma oficina própria na casa deles. Só que em bairro bem distante de onde morávamos. Um desses tios, o tio Valdemar, era, além de tio, meu padrinho também. E eles ficaram muito felizes, contentes em atenderem esse pedido do meu pai, ou seja, cuidarem de mim. Viviam naquela casa muito solitários, tão sozinhos, e agora com a minha presença ali, alegrava a vida deles, alegrava a casa, segundo eles, dava motivação de vida para os dois. Tio e padrinho Valdemar e tio Juvenal, na verdade me adotaram, entre aspas, como filha deles. Se tornaram meus pais também. Me criaram com todo amor, enquanto o meu pai, irmão deles, trabalhava, lutava, batalhava e ajudava eles, a me criarem. Porque ele mesmo, meu pai, não tinha como sozinho cuidar de mim, já que ele tinha que trabalhar. Mas os meus tios tinham um carinho e uma total dedicação a mim. E isso foi até eu completar 18 anos. Tive estudo, nunca me faltou nada. E sou muito grata, e tudo que sou devo a eles. Aos 18 anos, eu já tinha um namorado e estava noiva. E inclusive ia me casar. E a minha vida, dali para frente, seria agora ao lado do meu marido. No dia do meu casamento, foi emocionante. Estes pais que me criaram choravam, porque desde menina, quando eu tinha perdido a minha mãe, o meu pai me levou para que eles me criassem. E eles criaram com maior amor, maior carinho. E agora eu ia sair da casa deles, ia sair da companhia deles porque eu estava me casando. Mas eu fiz questão que o meu tio padrinho Valdemar, meu tio Juvenal e o meu próprio pai, foi talvez o primeiro casamento que a noiva entrou com 3 pais. É verdade, acho que foi o primeiro casamento. Quando então começou a tocar a marcha nupcial, eu entrei na igreja ao lado do meu pai e os meus 2 tios, mas principalmente meu tio padrinho Valdemar. Eles estavam muito felizes e emocionados. Tristes, não tristes com o meu casamento, mas tristes porque iriam me perder. Sabe, de um lado, eles estavam felizes por eu ter encontrado uma pessoa boa, uma pessoa bacana, mas por outro, triste porque eu ia embora. Ia deixar, o lar deles para ter a minha própria casa. Desse meu casamento, vieram 2 filhos. E que se tornaram o xodó desses meus tios, como se os meus filhos fossem netos deles também. Durante a semana, eles não podiam nos ver, porém aos domingos era sagrado. Podia esperar que lá pelas 10, 10:30 da manhã, eles chegavam para nos ver. E era aquela festa, e era aquela alegria. Traziam doces, bolo, brinquedos, pareciam até crianças, também brincando com os meus filhos, que os chamavam de vovô. Meus filhos tinham 3 avós, para falar a verdade. Só no final da tarde
Eles, todos contentes, iam embora e cansados de tanta bagunça que tinham feito com as crianças. E meus filhos não queriam que eles fossem de jeito nenhum embora. Fica, vovô Valdemar, fica, vovô Juvenal. Olha, eles até choravam. E muitas vezes eles tinham de sair de casa às escondidas. Mas o tempo foi passando. E quando eu estava com os meus 38 anos, eu fiquei viúva. Perdi meu marido em um acidente na estrada. Foi muito triste. Nós nos amávamos muito. E novamente meus tios e padrinho me deram muita força. Naquela hora eles foram muito importantes, além, claro, do meu próprio pai, irmão deles. Nessa hora de tamanha dor, como foi importante a presença deles. Eles queriam que eu e meus filhos fôssemos morar com eles, já que eu tinha perdido o marido, já que eu estava viúva. Mas agora era diferente. Eu tinha a minha casa montada. As crianças estavam em um bom colégio. E uma mudança dessas seria muito complicada. E também porque os dois tios, já estavam com bastante idade. Agradeci muito, muito mesmo. Mas continuei a minha vida na minha casa e com os meus filhos. E agora, ao invés deles terem o trabalho, de virem até nós que íamos nos finais de semana até eles. Até porque, devido à idade avançada deles, era muito difícil. Então, eu e meus filhos é que íamos passar o domingo com eles. E os dois não sabiam o que fazer para nos agradar. Quanto ao meu pai, o verdadeiro, pouco nos víamos, porque ele constituiu uma nova família e foi morar no Mato Grosso. E só mesmo a cada ano nos visitava. Então, para todo efeito, os meus verdadeiros pais eram os meus tios. E os avós das crianças eram os meus tios. Um daqueles querido tio e padrinho, o Valdemar, estava mais ruinzinho da saúde do que o outro tio, o Juvenal. O tio e padrinho Valdemar nos preocupava muito devido ao seu estado. Já com idade avançada, enxergava pouco. O irmão é que cuidava dele, e cuidava como podia. Porque tio Juvenal também tinha sua idade avançada. Eu queria porque queria que eles viessem morar com a gente. Mas eles não aceitaram, de jeito nenhum. Eles tinham, assim, a convicção, a certeza de que iam nos dar muito trabalho, mudar a nossa rotina de vida. Então, que eu deixasse eles lá na casa deles, tio Juvenal cuidando do tio padrinho Valdemar, e que estava tudo bem. Preferiram ficar no seu canto sem incomodar ninguém. Eu e meus filhos ainda insistimos muito, mas a resposta sempre foi não. Ficariam na casa deles mesmo. E foi uma noite. Eu estava sentada no sofá, vendo televisão. E pensando exatamente nos dois. E me deu uma vontade de ir vê-los. E ainda falei para os meus filhos que no dia seguinte eu ia até a casa dos avós, que no caso eram meus tios, mas as crianças eu considerava eles como avós. Então que no dia seguinte eu ia lá vê-los. Já que eu sentia uma coisa em meu coração. Eu sentia um aperto no peito. Meus filhos disseram, tudo bem, mãe, que eu fosse mesmo. E eles foram se deitar. E eu fiquei ali na sala vendo um pouco mais de televisão. Em dado momento, ali na sala em que eu estava, com a luz apagada, apenas a luz da TV ligada, apenas aquela luz da tela da TV, eu vi nitidamente um vulto passando no corredor que dava da porta para a sala. Eu tomei um susto. Deu-me a impressão que eu tinha visto o tio Valdemar. Não sei, passou pela minha cabeça que era o tio Valdemar. Mas, na verdade, o que seria aquilo? Eu sei que eu fiquei gelada. E tive nessa hora um mau pressentimento. Eu me levantei do sofá, acendi a luz da sala e não havia ninguém, mas eu tinha certeza que eu vi um vulto e parecia ser o tio Valdemar. De verdade,
eu não tive mais condições de ficar na sala. Sei lá se foi impressão minha, se foi coisa da minha imaginação, só sei que eu desliguei a televisão e fui para o meu quarto. Me deitei. Mas cadê do sono vir? Eu estava intranquila, eu estava nervosa. Primeiro, eu já estava com vontade mesmo de ir na casa deles, conforme eu disse para os meus filhos. E agora, eu vendo esse vulto, que parecia, o vulto, o jeito de andar, a maneira de se movimentar, parecia o tio Valdemar. Eu no quarto, nada de pegar no sono, me levantei e resolvi ir até a cozinha para pegar um copo com água. E quando chego na cozinha para acender a luz acendeu sozinha. Eu levei um susto. Eu estava indo para acender a luz. De repente a luz acendeu antes de eu tocar no interruptor. A maçaneta da porta de entrada começou a virar de um lado para outro. Como se alguém do lado de fora quisesse abrir para entrar no apartamento. Mas, para entrar no prédio, subir alguém, o porteiro avisa antes. E nessas alturas já eram 1h30 da madrugada. Eu levei um susto, primeiro, por aquele vulto ter passado ali na sala, parecendo o tio Valdemar. Segundo, que eu não consegui pegar no sono e fui pegar um copo d'água na cozinha. E antes de eu acender a luz acendeu, sozinha. E agora aquela maçaneta, de um lado e de outro. Peraí. De onde eu estava, eu voltei para trás. E agora eu fui acordar os meus filhos. Quem podia ser que estava mexendo na maçaneta? Quem é que podia ser? Ainda mais aquela hora da madrugada. Eles levantam, me veem pálida, assustada, gaguejando, me pedem calma. Querem saber o porquê que eu estou daquele jeito. Eu demorei para contar. Sabe quando você gagueja, quando você está assustada? E até eu contar a eles, sabe o que tinha acontecido? Primeiro o vulto, depois a luz que acendeu, agora a maçaneta. O meu filho mais velho pega então o interfone e liga para a portaria. O porteiro disse que não, ninguém tinha entrado no prédio, não, ninguém subiu aí, não tem ninguém não. E se entrasse ou se viesse alguém para entrar, antes ele ligaria para a gente, para saber se nós íamos receber, se nós conhecíamos a pessoa, como era o regulamento. Mas então, quem estaria do outro lado tentando abrir a porta, ali mexendo naquela maçaneta? Eu continuava trêmula, nervosa, e a resposta para tudo aquilo não demorou a chegar. Estávamos eu e meus filhos na sala, quando agora eles também testemunharam um fato horripilante, assustador. Atravessando a porta, diante de nós, ali na sala, nós três abraçados, vai até a cozinha, aquele vulto que eu tinha antes visto, se volta para nós e com uma voz gutural, com uma voz vindo das profundezas, sei lá da onde: vim me despedir de vocês. Vim me despedir de vocês. Adeus, filha. Adeus, meus netos. Adeus. E se desfazendo no ar, aquele vulto desapareceu. Não era outro
senão tio Valdemar. Sim, era o tio Valdemar. E de repente, toca o telefone. Era tio Juvenal, dizendo que tio e padrinho Valdemar acabava de falecer, acabava de morrer. Nós ficamos estáticos. Nós ficamos assim, eu e meus 2 filhos, sem ter o que dizer. Apenas falamos para o tio Juvenal que nós já sabíamos, que nós já sabíamos que tio Valdemar tinha morrido. E ele quis saber como nós sabíamos. E eu disse: tio, o meu padrinho veio se despedir de nós, agora, 1 minuto antes de partir, antes de morrer. Ele veio se despedir de nós, tio. Tio Juvenal começou a chorar e, de fato, ele falou que as últimas palavras foi de que ele nunca iria esquecer nem de mim e nem dos meus filhos. Rapidamente segui com os meus 2 filhos para lá. Encontramos o tio Juvenal em prantos, desorientado. Meu filho mais velho tomou a frente de tudo para as providências do enterro. O outro avisou o meu pai, o verdadeiro avô deles, de que o tio tinha morrido, e deu tempo dele vir do Mato Grosso para o enterro do irmão. O fato que teria aterrorizado qualquer outra pessoa, esse acontecimento que teria assustado qualquer um, por incrível que pareça, não me assustou nem me aterrorizou. Ao contrário, me deu uma alegria tão grande que até na hora da partida desta vida para outra, numa demonstração de um grande amor por mim e pelos meus filhos, veio se despedir. Qualquer um teria se assustado, mas eu não. Eu sou até agradecida pelo que ele fez. Ter vindo em casa para dizer adeus antes de morrer. Tio Padrinho Valdemar, meu verdadeiro pai e também verdadeiro avô para os meus filhos. Obrigado, padrinho, pelo senhor ter vindo se despedir. Obrigado. E descanse em paz. Nunca vou esquecer do que o senhor representou na minha vida, na nossa vida. E nunca vou me esquecer da sua despedida. Primeiro o vulto na sala, depois a luz se acendendo sozinha, e depois a fechadura da porta se mexendo. E quando então o senhor padrinho entra e se despede. Obrigado. Obrigado. Até na última hora, o senhor demonstrou o amor que sentia por mim e por todos nós. Esta é a minha história. História que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! A fechadura e o adeus.
História do canal YouTube Eli Correia Oficial.